Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a assessoria de relações nacionais e internacionais da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor de Relações Nacionais e Internacionais da Uniso, Osmar Renato de Barros Siqueira, e aluna do curso de Design, que participou recentemente do programa de intercâmbio, a Marina Real Pires de Almeida. Marina, a gente estava falando um pouquinho sobre o Chile, sobre as eventuais dificuldades e facilidades em conviver no Chile, também com relação à universidade. A universidade maior, qual é o tamanho, qual é a estrutura dela, parecida com a Uniso? É muito maior, menor, como é que é? Basicamente, é bem parecido com a Uniso. Se eu não me engano, eles têm 4 campos. Tem uma cidade universitária também, que é parecida com a Uniso em termos de tamanho, distância. Estrutura física, prédios, assim. Você, inclusive, tem algumas fotos que você trouxe lá, do que tanto? Conta pra gente. As fotos têm um pouco das viagens que fizemos por lá. Para onde tanto você foi? Pode ir falando enquanto a gente está mostrando as fotos. Ok. Fomos para a região dos lagos, dos Lagos Andinos, o sul do Chile. Foi incrível, uma viagem tanto. E tivemos a oportunidade de ir para o norte. Não chegamos aí ao deserto, mas depois fomos ao Peru, Machu Picchu, a fronteira com a Bolívia, o Lago Titicaca, onde tivemos a oportunidade de se hospedar em uma família nativa. Foi uma experiência incrível. Foi um mochilão de 15 dias pelo Peru. Foi nossa última viagem, depois chegamos em Santiago e já voltamos para o Brasil. E o tamanho da cidade, do Chile, como é que é? Como... Você ficaram em qual cidade no Em Chile? Santiago, capital. Tá, e Mesmo. qual é o tamanho dela, semelhante a Sorocaba, menor, maior? Um pouco São Paulo, tem 7 milhões de habitantes, Santiago é bem grande. A estrutura de transporte lá é incrível. Assim, a princípio eu pensei, nossa, acho que carro vai fazer falta aqui. Não fez a mínima falta. Utilizávamos metrô, táxi. Táxi é muito barato lá. Podíamos caminhar tranquilamente durante a noite, durante o dia, que não acontecia nada. Tem uma segurança muito boa. Então, eu vejo o Chile como um país bem preparado para estrangeiros, intercambistas, como o Osmar falou. A gente encontrava muito estrangeiro por lá, então é tudo muito preparado. E o valor da nossa moeda com relação à moeda do Chile? Você levou em reais e trocou lá, levou em dólar? Como é que funciona isso? Então, a princípio eu levei um pouco de dólar, de peso chileno e real. Mas para se manter durante o mês lá, eu tinha, no caso, um cartão internacional e também o Osmar nos aconselhou a fazer um VTM, que é um cartão como se fosse de créditos. No caso, meus pais punham crédito para mim e eu utilizava lá normal, como de débito ou para sacar. A moeda do Chile é muito parecida com a nossa, não era do que eu imaginava. Muitos estudantes europeus também estavam se queixando disso, achava que ia viver muito bem lá, assim, que ia ser, tipo, muita diferença. Mas não, é muito parecido. Tinha coisas no Chile que era relativamente bem caro também para... O que era mais caro que você, por exemplo, convive aqui, pela sua idade, e você percebia que ela era muito mais cara do que aqui? A comida. Comida? Exemplo, comida. Assim, verdura, tudo. Agora, roupa, tecnologia é muito mais barato lá. De fato, assim, para um turista, vai achar que o Chile é muito barato para você comprar de tudo, de roupa, de eletrônico, mas se for para viver, é muito parecido com... Você chegou a trazer algumas coisas do Chile para o seu dia a dia, para uso até na faculdade, equipamento, alguma coisa? Comprei um notebook lá, câmera, tudo que dava para comprar. Você sentiu que era mais barato? Sim. Valeu nesse aspecto? Isso valia muito, muito mais. Agora, Osmar, com relação a esse processo de seleção para que o estudante vá para o exterior, até para quem está nos vendo agora, nos acompanhando, e queira vir estudar na Uniso e já com essa intenção. Qual é o primeiro pré-requisito? É ele saber para onde vai ou ir para a assessoria de relações nacionais e internacionais e aí você faz um estudo de perfil do estudante, do curso dele, para sugerir algum lugar? Eu acho que o primeiro passo é ir até a assessoria internacional, ligar, vir pessoalmente, conversar, porque esse estudo de perfil, essa conversa inicial é importante. Às vezes o aluno tem interesse, mas ele não tem muita noção para onde ir, o que é necessário, o que vale mais a pena, né? Então, essa primeira conversa é importante. No segundo momento, se alguém pensa em estudar na Uniso e aproveitar essa oportunidade que a Uniso oferece dos intercâmbios,
é começar desde, né, o quanto antes, a estudar o idioma de interesse desse aluno. Se ele tem interesse em participar do intercâmbio em algum país de idioma espanhol, comece a estudar desde já. Inglês, desde já. Se for o caso do chinês, também nós temos uma parceria, nós temos os nossos contatos na China. E o principal, por se tratar de a Uniso, ela operacionaliza o intercâmbio acadêmico, não é um intercâmbio linguístico. A Uniso não envia os alunos para aprender o idioma. Claro que durante o período do intercâmbio, os alunos aprimoram o conhecimento. Mas por se tratar de um intercâmbio acadêmico, no qual o aluno vai sair do curso de administração aqui, como exemplo, e chegar no curso de administração em outro país e dar sequência aos estudos, é imprescindível que tenha um conhecimento intermediário do idioma falado no país de destino. Né? Agora, teve algum caso, por exemplo, de algum intercambista ter ido e de repente se surpreendeu, se assustou e pediu para voltar antes? Não, por ter se assustado, se surpreendido, nunca ocorreu. Pelo contrário, o que sempre acontece é de alunos irem para o exterior. Não querem voltar mais. Não digo não voltar mais, mas eles vão pensando em ficar no período de 6 meses, mas chegam na universidade, se adaptam muito bem e pedem a extensão por mais 6 meses. É possível? É possível. O período mínimo é de 6 meses, como eu sempre falo. Claro que se o aluno chega e acontece de se assustar ou qualquer outro motivo, ele precisa vir embora, ele pode vir embora a hora que bem entender, né? Mas o período mínimo para um aproveitamento acadêmico é de 6 meses e o máximo de 1 ano. Marina, em momento algum, você, a sua irmã, o Caio, que estavam juntos, ficaram assustados, falaram assim, vamos voltar? Algum momento aconteceu alguma coisa assim de surpreender de forma negativa? Não. Assim, lógico, pelas saudades da família, dos amigos, que óbvio, mas em nenhum momento eu estava assustada que, quero voltar agora para o Brasil, não passou. Não aconteceu. Não. E nem com a conversa com os outros intercambistas também, de todo mundo que estavam lá na Universidade Maior do Chile, ninguém também desistiu, que você lembre, da conversa, ninguém quis ir embora? Não. Ao contrário, queriam ficar mais. A gente também sempre estava considerando essa hipótese de ficar mais 6 meses, tal, mas por fim... Você falou também das amizades que você fez lá, inclusive que você trouxe para o Brasil alguns colegas que estavam no intercâmbio para conhecer o nosso país em detalhes. Agora, consequentemente, essa amizade continua, você foi o ano passado, você foi que mês do ano, em 2011? Em julho. Julho de 2011. Tá, então, aproximadamente 8 meses que você foi para lá, 9 meses. Nesse período, você mantém contato com o pessoal ainda? Há a possibilidade de você ir, conhecer outros países, não mais como intercambista, mas como viagem de turismo, ou receber na sua casa outros também intercambistas? Sem dúvida. Agora mantemos contato e a gente brincar, a gente tem irmão em toda parte do mundo. Daí, sem dúvida, agora tem culturas que eu não me interessava assim a ponto de ser prioridade agora de conhecer pessoas e ter a oportunidade de conhecer mais sobre determinada cultura, assim, Qual mais te chama a atenção? Como o México, por exemplo, a gente teve boas relações com mexicanos, a cultura deles eu vejo como parecida com a nossa, eles são muito... A gente brincava que os brasileiros são os mexicanos da América do Sul e os mexicanos são os brasileiros da América do Norte, né? Pode-se dizer. Então, o México é uma dessas, Portugal também, a Alemanha, são países que sem dúvida tenho muita vontade de conhecer. Finlândia também, que eu nunca pensei que um dia ia me interessar assim a ponto de, quero ir à Finlândia. Sem dúvida agora. Agora, e o coraçãozinho, o namoro, pintou alguma coisa lá? Você jovem, você e sua irmã, bonitas, meninas brasileiras, chamou a atenção, rolou alguma coisa? Dá para contar? Sempre tem, né? Melhor mudar de assunto. Mas alguém que de repente vai vir para o Brasil ou você vai para outro lugar para matar saudade? Para matar saudade, sem dúvida. Mas é difícil manter relacionamento sério, assim, nesse caso, que as distâncias são muito
Então, Agora, Osmar, tem situações, por exemplo, de intercâmbio que a gente está falando, até pegar pelo aspecto mais da emoção, do coração desse jovem, que há aproximação e que, de repente, cria uma convivência, cria uma proximidade, pode virar uma relação estável? Você já viu situações desse tipo? Já vivenciei isso também, né, durante o meu intercâmbio. E os alunos que estão aqui, por exemplo, a própria Vita, né, a aluna da Rússia, que estudou aqui na Uniso, ela teve essa experiência, né, um relacionamento. Aliás, a vinda dela para o Brasil, para a Uniso, se deu através de um intercâmbio inicial de um aluno da Uniso que foi para a Espanha. Então, às vezes a história vai longe, né? Uma pessoa que vai para a Espanha, conhece alguém da Rússia e, posteriormente, essa pessoa da Rússia vem até o Brasil e acaba dando certo, né? Em alguns casos não dá certo, em outros dão certo. O caso dos estudantes da Espanha que estão aqui, eu sei que duas das meninas que estudaram aqui na Uniso, não sei, faz algum tempo, faz uns 2 meses que eu não converso com elas, mas eu acho que elas ainda estão em relacionamento, estão morando em Sorocaba no momento. Estão namorando. E estão namorando. E voltando àquela questão de estender o período, os alunos de intercâmbio que vêm para a universidade, que vêm para o Brasil, ocorre também, está se tornando natural também de vir para ficar 6 meses e acabarem ficando aqui por 1 ano, né? Eles têm às vezes têm uma imagem um pouco diferente do Brasil, chegam e veem que é um país que recebe muito bem, acabam gostando muito. E pode acontecer numa situação dessa? Veio, gostou, a Uniso abraçou e de repente surge a oportunidade de um estágio profissional, de um emprego. Como é que aí você vai fazer com que a coisa, de repente, o país, o nosso país, a nossa cidade, aceite esse imigrante? Aí já é outra conversa. É uma outra conversa, aí depende da documentação e depende do tipo de visto, depende do tipo de oportunidade, inclusive. Atualmente, a legislação de estágio do Brasil prevê o estágio de estrangeiros no Brasil, né? Então, se acontece essa oportunidade, o aluno tem que atender todos os requisitos, né, da lei, e inclusive de visto, porque em alguns casos o visto não prevê que o aluno possa fazer estágio ou um trabalho formal mesmo, né? Aqui no país. No país. Marina, a gente tá indo para os minutos finais do programa. Valeu a pena? Nota de 0 a 10, qual você dá? E como é que você falaria para quem está acompanhando você se vale a pena mesmo fazer intercâmbio? sem dúvida, para mim, nota 10, 1000. No caso, eu tive que abrir mão de muitas coisas. No caso, Até do emprego, né? Do meu emprego. No caso, eu estaria me formando ano passado com meus amigos daqui. No caso, eu prorroguei. Mas, sem dúvida, não trocaria essa experiência por nada que eu possa dizer que eu perdi. Não digo perder, porque a gente sempre ganha, assim. Então, sem dúvida, me incentivo, corre atrás, porque vale a pena. Eu era uma pessoa antes do intercâmbio e depois... O que mudou em você? A questão da independência, assim, sempre nós éramos muito... Eu e minha irmã, por exemplo, éramos muito... tudo era um pouco de empecilho. Não dá, muito não sei cômodo estar aqui, perto do papai e da mamãe, né? O papai e a mamãe. Vamos para tal lugar. Não, mas é difícil, não sei. Agora, a gente fez um mochilão de 15 dias, a gente só comprou passagem e foi tudo acontecendo. Então, a gente cresceu muito nesse aspecto. Acredito que profissionalmente também, a relação com pessoas também, porque para lidar com pessoas de cada parte do mundo, assim, e os amigos, sem dúvida, que a gente fez, que você tem certeza que vão ser para toda a vida? Bom. Eu gostaria que, se fosse possível, você deixasse um e-mail de contato, um MSN de contato seu, para que, de repente, o nosso telespectador, que queira saber de quem esteve lá, trocar uma ideia, e depois o Osmar também vai dar o e-mail oficial da Uniso. Tá, marina.real@uol.com.br.
Facebook, MSN, tudo, Marina Skype, tudo através desse e-mail. Tá certo, então. Osmar, e eu gostaria também que você deixasse um e-mail de contato da Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais e que, de repente, o nosso telespectador já possa fazer um contato prévio com você, aquele que não é aluno da Uniso, obviamente o aluno da Uniso conhece toda a estrutura, para que possa já, se não é estudante ainda, para que ele vai ser, ou se de repente para tirar uma dúvida, assistir o programa, quer conversar um pouquinho com você sobre esses intercâmbios. Realmente acontece de pessoas que pensam em estudar na Uniso e ligam aqui para saber do intercâmbio, antes de se informar, antes de prestar o processo seletivo. Então, para essas pessoas que têm interesse em participar do intercâmbio acadêmico, eles podem ligar para o 2101 7005 ou encaminhar um e-mail para arne@uniso.br. São os principais meios, ou vir pessoalmente até a universidade, primeiro piso do prédio administrativo, e procurar pela Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais. Marina, muito obrigado pela sua presença, agradeço a sua irmã também e também o seu amigo Caio, parabéns pela oportunidade e sucesso profissional para você. Obrigada. Osmar, muito obrigado também pela sua presença e pelas informações que nos passou. Eu que agradeço, muito obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!